Olá e seja bem-vinda a mais um Sonzeira. Meu nome é Tara Zanella e eu serei a sua apresentadora. No programa de hoje vamos falar de um estilo de música que nasceu do improviso, dos bares e das festas. Hoje mergulharemos na fascinante e vibrante história do jazz, um gênero que transcende fronteiras e emociona corações. Prepare-se para uma viagem repleta de improvisos, ritmos sincopados e a genialidade de músicos que moldaram a sonoridade do século XX. Nascido nos Estados Unidos, na região de Nova Orleans, no fim do século XIX e início do século XX, vindo do ragtime, o jazz é uma expressão musical muito influente, com raízes firmemente plantadas no solo fértil da cultura afro-americana. Começamos falando da origem na música africana. Trazido pelos escravizados, o início do jazz adotou elementos da música europeia e outras tradições das músicas locais e criou um som único. Vindo dos bairros de Nova Orleans, especialmente no famoso French Quarter, as interações culturais aumentaram, resultando em uma rica mistura de blues, ragtime, marchas e influências latinas. Essa mistura musical resultou nos primeiros sons do jazz, que começaram a ecoar nos bordéis, bares e clubes noturnos da cidade no início do século XX. I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along. O jazz, ao longo do seu desenvolvimento, serviu como um eco sonoro das lutas e triunfos da comunidade afro-americana, com origens inseparáveis da experiência da diáspora africana e da luta por liberdade e igualdade nos Estados Unidos. A improvisação, uma característica essencial do jazz, tornou-se uma forma de expressão artística e liberdade individual, refletindo a resiliência e a criatividade daqueles que moldaram o gênero. O jazz não é apenas uma forma de música, mas uma narrativa profunda da experiência humana, marcada por suas raízes afro-americanas e suas complexas interações culturais que deram origem a esse fenômeno musical extraordinário. Mas agora que você já sabe um pouco sobre o jazz, eu quero te contar que esse estilo tem várias faces e nomes grandiosos. Durante seu desenvolvimento, o jazz teve várias sonoridades e isso gerou seus subgêneros. Então, vai por mim, tem ao menos uma dessas expressões do jazz que você vai amar. Vou começar falando sobre um dos mais dançantes, o jazz swing.
Sua era floresceu principalmente nas décadas de 1930 e 1940, marcada por uma explosão de criatividade e a fusão contagiosa de ritmos cativantes. O swing é caracterizado por batidas animadas, arranjos orquestrais elaborados e ênfase na improvisação, e se tornou o som dominante nas pistas de dança da época. Grandes bandas, como a de Benny Goodman, Duke Wellington, Count Basie e Glenn Miller, lideraram o movimento, cada uma delas contribuindo com sua abordagem única para o jazz swing. Tanto que Benny Goodman ficou conhecido como o rei do swing, por popularizar o gênero entre públicos diversos. Até mesmo realizou uma famosa performance no Carnegie Hall em 1938, um marco para o jazz, e com isso elevou o gênero à categoria de música de concerto. Os músicos de jazz swing da época não apenas levaram o gênero para novos patamares, mas transformaram a música popular da época. Duke Wellington foi um verdadeiro inovador que transcendia as fronteiras do jazz, com suas composições sofisticadas, enquanto Count Basie, com sua orquestra, criava um estilo mais minimalista e pulsante. Já Glenn Miller se tornou sinônimo de um som mais suave e acessível, com arranjos que conquistaram audiências globais. A era do jazz swing produziu músicos virtuosos. E mais ainda, ela deixou um longo legado que continua inspirando músicos e entusiastas do jazz até hoje. E um pouco depois, lá pelos anos 40, o bebop revolucionou o jazz, sendo uma resposta audaciosa à sofisticação e complexidade que era exigida dos músicos na época. O bebop nasceu das jam sessions informais de músicos como Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk e Max Roach. O bebop redefiniu as fronteiras do gênero, por seus ritmos rápidos, improvisações intrincadas e uma abordagem mais virtuosa, com mais excelência dos seus instrumentos e composições. O bebop foi a resposta à necessidade de expressão individual e liberdade criativa. Charlie Parker, conhecido como Bird, foi um saxofonista brilhante e um dos pioneiros do bebop. Suas linhas melódicas e solos expressivos redefiniram a linguagem do saxofone no jazz, influenciando gerações seguintes. Já Dizzy Gillespie inovou com suas improvisações virtuosas, e note que esse é um termo muito usado para o jazz.
Dizzy introduziu novos elementos na música, como a utilização frequente de trombetas com o sino virado para cima. Posso falar também de Thelonious Monk, que foi um pianista e compositor que trouxe harmonias dissonantes e estruturas diferentes para as composições de bebop, desafiando as convenções estabelecidas. Por fim, Max Roach, um renomado baterista, contribuiu com ritmos complexos e uma abordagem inovadora para a percussão. Todos esses músicos foram visionários, não apenas ao definir o bebop como um estilo único, mas também pavimentaram o caminho para a evolução constante do jazz nas décadas seguintes. Seguindo a cronologia, temos o Cool Jazz, que surgiu nos anos 50 e início dos anos 60 e trouxe uma evolução sutil e introspectiva para o jazz, fazendo contraste com a energia vibrante do bebop, caracterizado por arranjos mais suaves, tempos mais lentos e uma ênfase na melodia. O Cool Jazz procura uma abordagem mais relaxada e contemplativa. Um dos maiores músicos desse subgênero foi o Miles Davis, tanto que o álbum Birth of the Cool é frequentemente mencionado como um marco para o gênero. Com seu som de trompete distinto e inovador, Miles se tornou um ícone do cool jazz, influenciando profundamente a direção que o jazz moderno tomaria. Outros músicos notáveis da era incluíram o saxofonista Stan Getz, com uma sonoridade lírica e suave, e até mesmo fez parcerias com João Gilberto e Antônio Carlos Jobim, e contribuiu para que a bossa nova fosse difundida pelo mundo. Além do pianista Dave Brubeck, líder do Dave Brubeck Quartet, o aclamado álbum Time Out, lançado em 1959, incorporou complexas estruturas de tempo e improvisação, desafiando as convenções do jazz da época. Juntos, esses músicos e tantos outros do cool jazz influenciaram uma geração de artistas, deixando um legado que continuou a moldar a paisagem do jazz nas décadas seguintes.
eu quero terminar este programa falando de mais uma das evoluções do jazz, o Fusion Jazz. Vindo dos anos 60 e 70, o jazz da época ficou conhecido pela experimentação e fusão de diversos estilos musicais, como o rock, o funk e elementos étnicos. Este movimento abriu novas fronteiras para a improvisação e colaboração entre músicos de diferentes tradições. Um dos pioneiros foi o próprio Miles Davis, que, como eu disse anteriormente, foi um grande expoente do cool jazz, mas que também explorou novos territórios, como com o álbum Bitches Brew. Com sua fusão de jazz modal, rock psicodélico e elementos eletrônicos, Miles Davis tornou-se uma figura central no desenvolvimento do Fusion Jazz. Outro nome fundamental da era foi o tecladista Chick Corea, com o álbum Return to Forever e outras colaborações, entregou uma fusão única de jazz, rock e influências latinas. Já a Mahashanu Orquestra, liderado pelo guitarrista John McLaughlin, trouxe com o álbum The Inner Mountain Flame uma fusão intensa de jazz e rock progressivo. A era do Fusion Jazz levou os limites do jazz para longe e ainda influenciou gêneros musicais que vieram depois, destacando a diversidade e a inovação característica da rica tapeçaria do jazz moderno. Mas antes de terminar, eu vou te deixar com algumas músicas para você poder curtir esse som intrigante, virtuoso e cheio de história. Listen to the wind blow, watch the sun rise. Running in the shadows, damn your love, damn your lies. And if you don't love me now, you will never love me again. I can still hear you saying you would never break the chain. And if you don't love me now, you will never love me again. I can still hear you saying you would never break the chain. Listen to the wind blow, down comes the night. Running in the shadows, damn your love, damn the light. Oh, won't you break the silence?
would never break the chain. And if you don't love me now, then you'll never love me again. Oh, I can still hear you say you would never break the chain. Whoa. Running in the shadows, running in the shadows. Oh, chain, keep us together. Chain, keep us together. Running in the shadows. Chain, keep us together. Whoa. Hi, Tony. Hi. I'm so happy to see you. Yeah, you look great. Thank you. So do you. I'm excited. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. You're so deep in my heart. You're really a part of me. I've got you Yes, I do. under my skin. I've tried so not to give in. I've said to myself this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. And I love you Like a tattoo under my skin. under my skin. Yes, I've got you under my skin. You haunt me with reverie.
that never dies. I sit in my chair, I'm filled with despair. In my solitude, I'm praying. I sit in my chair, filled with despair. I sit and I stare. I'll soon go mad in my solitude. Send back my love, dear Lord above. O jazz é uma história viva, uma narrativa de inovação e liberdade expressiva. Desde os clubes noturnos de Nova Orleans até os palcos globais, sua influência é imensurável. Espero que esta jornada tenha proporcionado uma apreciação mais profunda por esse gênero incrível. Muito obrigada por nos acompanhar nessa viagem pela história do jazz. Eu espero muito que vocês tenham gostado, mas não se esqueçam, se vocês quiserem saber sobre algo específico sobre o mundo da música, não esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais, tanto da ITV quanto as minhas. Eu espero de verdade que você tenha gostado e a gente se vê na próxima semana neste mesmo horário. Tchau!